Como não podia deixar de ser, no programa de hoje nós estaremos conversando sobre Jesus. E se efetivamente estamos comemorando a sua data, que tem toda uma argumentação em torno dela, se realmente foi no dia 25 de dezembro, o importante é que ele veio. Hoje nós estamos comemorando esta data oficial ou não. Agora, ele quando aqui esteve, disse que voltaria. E nós estamos vivendo tempos que sugerem que estamos próximos dessa volta. Então, para falar sobre a volta de Jesus, nós estamos aqui com dois companheiros, grandes companheiros, que com certeza estarão abrindo este assunto para nós e trazendo uma compreensão, com certeza, ainda maior da profundidade, da importância de Jesus para nós terrenos. Ao meu lado, Jean-Val Elan e Adão Nonato, que é aquele convidado que nós temos assim como um dos que mais conhecem a Bíblia. Costumo dizer que ele e o Severino, né, a nosso ver aqui, disputam ali quem mais conhece sobre a Bíblia. Então nós estaremos conversando sobre esse tema. E o tema vem a partir do livro A Volta de Jesus, na verdade, a 7ª trombeta do Apocalipse, A Volta de Jesus, que é a mais recente produção de Jean Vauelan. Jean, você propõe com esse livro, nós já conversamos aqui, as pessoas têm nos solicitado vários e-mails solicitando a discussão deste tema nesse programa. A Volta de Jesus. Nós estamos comemorando o aniversário dele. Podemos contar com a presença dele aqui hoje ou não? Depende dos nossos corações, mas parece que poderemos contar com a presença, entre aspas, pessoal dele em breves tempos aqui na Terra. Você tem essa convicção a partir de que elementos? Diversos. Devo primeiro declarar que não tenho a menor condição moral, não tenho estatura nem moral, nem intelectual, nem espiritual para pretender coisa alguma. Ainda assim, amigos do outro lado da vida têm insistentemente me solicitado o concurso para que, mesmo me pondo em risco total, tente desesperadamente algo dizer a respeito disso, para pelo menos chamar a atenção das pessoas para a necessária reflexão em torno do tema. Elementos básicos. A Bíblia existe para anunciar isso, pois que o fio condutor, o assunto mais importante do livro que nós chamamos sagrado, é exatamente o registro em 2.500 oportunidades de que uma autoridade celeste viria à Terra uma vez e voltaria. E é exatamente o anúncio dessa volta que está registrado nessas 2.500 oportunidades. No Novo Testamento, são 318 passagens que falam claramente dessa segunda volta. Esse é o assunto mais repetido no que chamamos de Sagrada Escritura. Se isso não for verdade, o que mais será verdade? Não, é uma mera questão de simbologia. Será que alguém na Terra tem estatura moral para pontificar a respeito da intenção real de Jesus? Eu não tenho. Os espíritos que me suportam a companhia, e podem existir equívocos de minha parte, diversos equívocos, mas eles têm insistido em dizer que nós devemos refletir seriamente. Nós endeusamos Jesus, mas temos o hábito de não levar muito a sério aquilo que ele deixou como sendo seu legado. Nem aprendemos a mão uns aos outros, muito menos ligamos para os recados que ele deixou. Adão, nós temos o Espiritismo como um desses anúncios de Jesus, e nos parece que você amplia um pouquinho mais esse conceito, né? Porque, segundo as referências todas, eu gostaria até que você lembrasse, ainda que não com a precisão do versículo, essas coisas todas, mas aquela passagem que Jesus anuncia a vinda do Consolador. É que, antes de falar isso, né, eu queria brincar um pouquinho quando você fala que nós estamos aqui, fala o nascimento de Jesus, né? E depois você fala o objetivo do programa. Eu achei muita graça que mal nasce e já está voltando, né? E aí, a coisa importante é que quando Jesus ele vem, ele fala no momento em que a humanidade tem um certo desenvolvimento. E aí ele se dá conta de que a humanidade não suporta toda a revelação. Não havia condições ainda de entender tudo o que ele tinha para falar. Então eu disse, né? Ele disse, eu vos enviarei um Consolador, que
que vos esclarecerá todas essas coisas. É futuro, enviarei é futuro. Conhecereis a verdade, é futuro. O verbo está sempre no futuro, e ela vos libertará. Aí, quando ele traz, e Jesus, nós entendemos Jesus como se ele tivesse, como o Jean diz que as entidades superiores que ele canaliza suportam a companhia dele. Tires superiores. Você que está dizendo. Então, as entidades que trabalham com ele, nós dizemos que Jesus foi uma espécie de Jean Van Elan. É claro que no outro livro o Jean nem vai ficar zangado com isso, né? Mas que ele estaria sendo um intérprete de forças superiores, de energias superiores, de uma personalidade espiritual que nós chamamos do Cristo, né? Que é diferente. Nós não confundimos Cristo e Jesus. Talvez eu esteja aqui fazendo uma verdadeira celeuma no seu programa, né? Mas quando Jesus diz, é o Cristo falando por Jesus, eu voltarei, ou senão eu vos enviarei um Consolador. E este Consolador, que nós dizemos que é o Espiritismo, os Espíritas dizem que é o Espiritismo, nós dizemos, você falou que eu amplio um pouco, né? O Consolador é o momento em que esta consciência se tornará evidente. Então o Consolador é o Espiritismo, mas é a gama de doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, é a consciência da humanidade de tudo isso que o Espiritismo explica, mas que não é só o Espiritismo que explica. Ou seja, fazendo uma semelhança, né? Kardec mesmo disse, né, que se ele não conseguisse realizar a missão, e o Espírito de Verdade ainda disse, se você não pensa que outro ele estaria substituindo, quer dizer, a espiritualidade não trabalha com uma única hipótese ou possibilidade. Exatamente. É como se o Consolador também, talvez a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, o Espiritismo de alguma maneira concentrasse especificamente uma situação, mas o Consolador na verdade é toda uma consciência que vamos dizer assim, permeia várias posturas espirituais, é isso? Sim, mas acontece que o elefante é muito maior do que a pata, do que a tromba. Todos conhecem aquela historinha do pai que tinha 7 filhos cegos e que eles foram lavar o elefante da família. E depois eles foram descrever o elefante. Só que um lavava a tromba, outro lavava a cauda do elefante, outra a pata, outra a barriga do elefante. E eles descreveram o elefante de maneira diferente. E o pai disse, eles estavam brigando por causa disso. E o pai disse, meus filhos, vocês estão certos, todos vocês. Mas o Consolador, tem muitos espíritas, muitas lideranças espíritas. Eu fiz uma pesquisa informal e tivemos ouvimos de viva voz de muitas pessoas dessas lideranças, de que o Espiritismo é considerado a volta do Cristo. Você não comunga com essa ideia? Não comungo, não. O Espiritismo pode ser considerado a volta do Cristo, da mesma maneira que muitas outras doutrinas também poderiam ser consideradas a volta do Cristo, mas não o Cristo como pessoa, compreende? Mas o Cristo como um entendimento. É como dizer, agora eu entendo o Cristo. Agora o Cristo chegou na minha vida. Então é como se fosse a volta do Cristo. Compreende? Mas não nesse sentido de que o Espiritismo é o exclusivo e o único. Jean, você também tem tido essa percepção e esses diálogos e você se depara também com esse tipo de interpretação. O que você diz a respeito? Eu creio que jamais coube ao Espiritismo. Não há nada no testamento de Kardec, nem muito menos no seu legado, que dê margem a que alguém, em nome do Espiritismo, venha afirmar ou pontificar questões do tipo: Jesus não volta, porque o surgimento do Espiritismo já seria o cumprimento dessa promessa que ele fez aqui retornar. Creio eu que, sob a perspectiva daquilo que chamamos de ética e de moral, isso não é conveniente. Não há na Terra ninguém com estatura para pontificar a respeito de Jesus. A personalidade de Jesus transcende a nossa mera questão humana. Nós, seres humanos, e eu sou o maior exemplo disso para mim mesmo, nós somos incompetentes para lidar com questões espirituais e celestiais. Nós sempre estamos usando a medida daquilo que somos para poder enquadrar Deus, Jesus, Espíritos, naquilo que a gente pode perceber. Daí o Deus barbudo, que pune, que fica sentado no trono, porque é o máximo que a gente imagina Deus. Jesus padece dos mesmos problemas de entendimento
de nossa parte, porque nós também ficamos trabalhando o nome de Jesus da forma que queremos ou que nos é mais conveniente. De fato, na hora em que eu me abro para a vida e crio na minha vida o código de conduta amoroso que Jesus se esforçou por nos deixar, óbvio, podemos dizer que isso é uma espécie de retorno de Jesus, já que ele renasce no meu coração. Mas o que a Bíblia fala, o que Jesus falou, não é desse tipo de retorno, é de um retorno pessoal. Pois que há uma necessidade para que a terra possa evoluir, de que alguém em nome do Pai, sem riscos de cometer injustiça, proceda aquilo que se chama separação do joio do trigo, que olhe para cada um e diga o que é justo ser dado ou não. E no final do Apocalipse, Jesus diz claramente, eis que vem em breve. Felizes aqueles que cumprem as palavras da profecia desse livro. Que o injusto faça ainda as injustiças que tem que fazer, que o impuro pratique as suas impurezas, que o justo, porém, faça justiça e que o santo santifique-se mais ainda. Eis que vem em breve, e trarei comigo a minha recompensa para dar a cada um conforme as suas próprias obras. Não é Bezerra de Menezes, não é um santo da Igreja Católica, nem ninguém que pode olhar para fulano e dizer, você é joio e você é trigo. Você sai para o exílio e você fica nessa terra renovada. Somente os filhos unificados ao amor do Pai é que em nome desse Pai podem presidir. E Kardec diz textualmente na Gênesis que Jesus presidirá esse momento de que? De avaliação planetária para que a Terra possa progredir. Então é uma volta mesmo. Não é simbologia ou metáfora. É isso que a equipe espiritual, que suporta a minha companhia nas madrugadas da vida, vem insistindo. E não é para daqui a 200 anos, 50, 10, é antes disso. Esse é o problema e esse é o meu desespero. Seria ótimo eu ficar dizendo, ó, Jesus um dia volta. Os espíritos estão dizendo, maravilha. Mas não é assim. É agora. Agora o quê? Agora, nesse momento atual da nossa vida. Se daqui a 3, 4, 5, 7, 10 anos nada ocorrer, paciência. Boas pedras, espero o meu caixão. Bom, nós estamos na hora do nosso intervalinho, eu já volto já com esse tema. Casas André Luiz, há mais de meio século, ajudando pessoas com necessidades especiais. Por força contratual, o Boa Nova na TV terá que mudar de dia, horário e canal de exibição a que você está acostumado a nos assistir. Anote aí as novas informações. Para quem tem antena parabólica com receptor pelo sistema analógico e digital, aparelho conhecido como Anadigi, o dia e o horário serão os mesmos, ou seja, aos domingos entre as 10 horas e o meio-dia. No entanto, a transmissão se dará através da nossa TV Espírita, a TV Mundo Maior. Para quem tem antena parabólica só que com receptor analógico, o Boa Nova na TV será exibido em 2 dias. A primeira parte aos domingos entre 14 e 15 horas e a continuação às quintas entre 19 e 20 horas. O canal não é o mesmo que você está acostumado, mas é um canal vizinho deste que você nos assiste. Está entre os canais 13 e 18 de seu receptor. Depende do aparelho que você tem e da região que você mora. Quaisquer dúvidas, acesse nossa página na internet www.feal.com.br. Continue acompanhando o Boa Nova na TV. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Mais do que aniversário, estamos conversando sobre a volta de Jesus. Um momento bastante anunciado, como já disse no bloco anterior, muito citado, né? Várias centenas de vezes citado, e nós estamos conversando justamente sobre esta volta. Adão, o que
você responderia, ou você concorda com essa afirmação de que, olha, Jesus nem precisa voltar, porque na verdade ele nunca nos deixou? É um tipo de argumento que eu ouço, que eu acho que na verdade é uma saída pela tangente. A pessoa não sabe nada sobre o assunto e essa é uma opinião minha, né? Como é que você vê isso? Eu vejo como sendo eu um daqueles que não sabe nada do assunto, porque eu digo exatamente isso, né? Que Jesus não precisa voltar porque ele nunca nos deixou. Na realidade, ele está sempre do nosso lado, e que ele precisa voltar é no nosso interior. Se ele vem em carne e osso, se ele vem numa nave espacial, se ele vem ou não vem, isso para mim não tem muita relevância, porque eu fico imaginando Jesus numa espécie de tribunal, julgando o mundo inteiro, está entendendo? Do lado, nós aqui, os antípodas. Como é que isso seria feito? Compreende? Então ele teria que ter, não, aí não seria um, mas seria múltiplo, porque teria que ter o dom da ubiquidade para ser juiz em vários lugares ao mesmo tempo. Então, para mim, e depois essa questão do momento que ele volta, há uma passagem, eu não sou especialista em detalhes, mas uma passagem na Bíblia, que ele que diz assim: o dia ninguém sabe, porque a ninguém é revelado. Então, como é que a gente pode dizer, vai voltar tal dia, vai voltar tal dia? E depois é o seguinte, a questão que você está falando, mesmo no que diz respeito ao Espiritismo, se o Espiritismo fosse o Consolador prometido, 1860 já se foram, então o momento dura 140 anos. Mas essa questão de final de tempos, desde antes da vinda de Jesus, existe na Bíblia a questão de final de tempos. Então nós estamos sempre, na realidade, lidando com uma volta. Qual é a volta? A volta de que nós, quando saímos da consciência espiritual, temos que voltar para a consciência espiritual. E como é que nós voltamos com a consciência espiritual? À medida que formos nos tornando capazes de viver, como disse o Jean, os ensinamentos que os avatares nos trazem, né? Para que nós nos sintonizemos com o propósito da nossa vida, que é a submissão à vontade de Deus, escolher a espiritualidade e não o mundo, não é se identificar com o mundo, nem com a matéria, nem com o corpo material, mas com o espírito. Nós somos seres eternos, somos seres espirituais, somos seres do mundo espiritual, não seres daqui. Nós não somos nem terráqueos, nem brasileiros, nem ETs, nós somos seres eternos e universais. Adão, você coloca algo sobre a questão dos ciclos, que a gente entende, como você mesmo disse, essa questão dos milênios, né? Ou de passagem de uma época para outra, são exaustivamente colocadas aí para a nossa discussão, e na passagem do 1000, do 2000 e essa coisa toda. Mas efetivamente estaríamos vivendo um ciclo daqueles significativos, porque anunciado pelo próprio Cristo. Eu até gostaria, para você que de alguma maneira entende essa colocação de que o Espiritismo seja a volta do Cristo, queria lembrar o texto da Gênese, né? Capítulo 17, item 45. Jesus anuncia o seu segundo... É comentário de Kardec, ok? Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não disse que retornará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador, o Espiritismo, será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem cumpridos. Jean, o Adão acabou de colocar agora há pouco, do ponto de vista prático, como é que isso vai se processar. Quer dizer, você até na sua afirmação está amparado aqui pelo próprio texto do Kardec, mas o Adão coloca alguma coisa realmente significativa. Vamos falar das fofocas espirituais sobre o assunto. Vamos. Pequeno detalhe, eu gostaria que a coisa fosse simples, do jeito que o nosso irmão Adão estimaria que fosse conforme as suas palavras, mas me parece que não é só essa questão. É muito fácil, ninguém é contra ou a favor da teoria da relatividade. Para que alguém tenha uma opinião sobre a teoria da relatividade, necessário faz estudar bastante para poder perceber que não é contra ou a favor, é um fato. A reencarnação está sofrendo esse tipo de coisa, porque todo mundo é contra ou a favor, mas ninguém estuda a reencarnação. A volta de Jesus está caindo sobre a mesma questão, ou padecendo os mesmos problemas, já que o assunto é muito sério, muito profundo. E é uma volta pessoal, sim. O que os espíritos têm dito é algo muito simples, pelo menos têm dito a este aparelho que vos fala, e por isso o assunto deve ser melhor refletido, pois minha pequenez é flagrante. Imaginemos uma classe com 50 alunos.
Um ano letivo, 12 meses. 4, 5 meses de aula, os professores já sabem que dos 50 alunos tem uns 10 ou 12 que só tiram nota 10, nota A, que já estão aprovados. Como também sabe que tem uns 10 ou 15 que só tiram 0, 1, 0, 1, que não tem mais jeito de, na metade de um ano letivo, eles conseguirem. Sabe que já estão reprovados. Reprovados em relação à média final do ano. Então, existem ali uns 20 ou 30 que tanto podem ir para um lado ou para o outro, dependendo do próprio esforço. A presença de uma entidade celestial vinculada ao Pai para presidir esses momentos de reciclagem planetária dá-se devido a essa necessidade. Entendamos que os espíritos dizem que em mundos evoluídos, o que nós chamamos de reciclagem espiritual se dá com elegância e naturalmente. Como? O próprio espírito percebe que ele está atrapalhando o progresso do resto da turma e diz, olha, eu quero sair, eu acho que eu preciso. Mas como aqui na Terra todo mundo se acha doutor, quer dar um jeitinho de entrar, né? Por isso a necessidade de alguém em nome do Pai. Será que ele vai ter que avaliar um por um? O processo, a condição humana não tem como medir. Eu acho muita pretensão minha querer, com a medida humana que eu tenho, tentar identificar como é que alguém que é quase, entre aspas, Deus, vinculado ao Pai, e respeitando Jesus, é por isso que eu não o chamo de Deus, pois ele mesmo afirmou que não era Deus, perfeito somente é o Pai. Como é que alguém numa condição dessa vai gerir ou vai administrar essa gestão de ter que avaliar suas ovelhas? Mas é muito sério o que está dito para que nós simplifiquemos esse assunto com questões mais generalizadas. Eu não faço isso, pois eu temo não ter estatura moral para simplificar uma questão que talvez seja muito mais complexa do que a vã filosofia humana possa perceber. Adão, o que o Jean nos coloca, não nos parece que você, por exemplo, lidera, né? Você, inclusive, nós já comentamos isso dentro da composição da grade da rádio, fomos buscá-lo, entre outras coisas, né? Por vários motivos, mas um deles, essa sua posição aberta, universalista. Você não acha que, de uma certa maneira, a classe que já está quase que se autoaprovando por uma determinação, uma busca pelo menos, né, de fazer o seu melhor, nesse contingente que trabalha uma espécie de convergência espiritual na Terra hoje? Sim, essa convergência há, né? Está aí. Houve há poucos dias aqui o simpósio do Crer, que é uma reunião de vários religiosos, várias religiões, né, e que eles estavam tratando exatamente desta unificação. O processo que nós lideramos, que é do Projeto Universos, são várias religiões, várias lideranças religiosas se unindo numa compreensão desse amor ao próximo, da paz, são religiões para a paz. Então agora, você não admitiria que o Cristo poderia vir, como quem diz, dar um atestado, já numa... Porque da mesma maneira que existe esse grupo, nós não desconhecemos, né, que os mafiosos do mundo também estão se unindo. Sim. Né? E essa é a classe que, como outras referências e você mesmo já disse, estão saindo da Terra e não mais retornando. Tá, eu chamo isso de síndrome do carrapato, né? Você, quando tira um carrapato, primeiro é DH, você tem que puxar o carrapato. Ele não sai voluntariamente. E depois que você tira o carrapato, ainda fica uma coceira lá. Então nós vamos ter que passar por isto. Mas acontece que o que nós sabemos, e nós sabemos isso por sermos espíritas, né? Não é uma questão de humildade, ou de aparência de humildade, ou senão de orgulho, ou de sapiência. Não, são os fatos que estão aí. É de que o universo, ele existe... Quando Cristo fez a multiplicação dos pães, ele podia simplesmente dizer o seguinte, né? Como Moisés fez cair maná no deserto, ele podia alimentar todo mundo, mas ele não, ele diz assim, tenho compaixão da multidão, alimentai-a. Já nós estamos chegando nos estertores deste programa. Você disse que ele volta. Mas volta como um ladrão, é isso? Queria que você comentasse a referência. Que foi tomado aqui o aspecto menos importante da sua volta, porque ele mesmo disse que a volta dele seria como a propagação do relâmpago, que seria visto do Oriente ao Ocidente, ou seja, ninguém precisa se movimentar na Terra para ir aqui ou acolá. Ele sinalizou um evento cósmico. Mais que isso, disse que primeiro, antes da sua volta, seria visto no céu o sinal do Filho do Homem. Para que Jesus teria dito essas bobagens todas, se ele estivesse falando só de uma volta simbólica no coração das pessoas?
Não creio. Acho que há muito mais em jogo. A Terra está isolada da convivência cósmica há muito tempo. Os espíritos têm dito que, da mesma forma que a hoste espiritual foi apresentada ao mundo através da revelação espírita, esse contexto espiritual foi finalmente apresentado na segunda metade do século XIX, agora vejo uma revelação que eles chamam de revelação cósmica. É a Terra ser reintegrada à convivência com as demais humanidades celestes, que Kardec e Flammarion falavam, aquelas muitas moradas que Jesus falou também que existiam na casa do Pai. A figura da volta de Jesus vindo de fora, talvez seja esse elo que precisamos com o contexto cósmico extraterreno que nos rodeia. Isso não me perturba a alma, perturba-me imaginar que não existe nada além das meras questões terrenas. Ora, nós temos todo um oceano nos convidando e Jesus talvez seja o grande anzol que a misericórdia do Pai nos usa. Dizer que ele não volta é uma opinião pessoal, respeitamos. Mas os espíritos, Jesus e Kardec jamais falaram disso. Ao contrário, essa tríade aposta e afirma, pelo que foi escrito, pelo que foi dito, no retorno pessoal dele. Bom, o que eu posso garantir é que nós voltamos e a falar de Jesus. Até lá. Por força contratual, o Boa Nova na TV terá que mudar de dia, horário e canal de exibição a que você está acostumado a nos assistir. Anote aí as novas informações. Para quem tem antena parabólica com receptor pelo sistema analógico e digital, aparelho conhecido como Anadigi, o dia e o horário serão os mesmos, ou seja, aos domingos entre as 10 horas e o meio-dia. No entanto, a transmissão se dará através da nossa TV Espírita, a TV Mundo Maior. Para quem tem antena parabólica só que com receptor analógico, o Boa Nova na TV será exibido em 2 dias. A primeira parte aos domingos entre 14 e 15 horas e a continuação às quintas entre 19 e 20 horas. O canal não é o mesmo que você está acostumado, mas é um canal vizinho deste que você nos assiste. Está entre os canais 13 e 18 do seu receptor. Depende do aparelho que você tem e da região que você mora. Quaisquer dúvidas, acesse nossa página na internet www.feal.com.br. Continue acompanhando o Boa Nova na TV.